evito repetição, porque repetição em uma redação ninguém quer, não é mesmo? Repetição não pode acontecer o tempo inteiro, a gente não pode ficar repetindo várias palavras o tempo inteiro. A gente precisa, sabe, o avaliador, quem avalia a sua redação, precisa saber que você tem um leque de possibilidades, que você não se prendeu só àquelas mesmas palavras o tempo inteiro. Tudo bem? E aí a gente tem dentro da coesão referencial a anáfora, esse nome maravilhoso, que basicamente é quando eu retomo, quando eu tenho um referente, retomo esse referente após citá-lo. Como assim? Então eu faço referência de algo que eu já citei anteriormente. E aí eu utilizo algumas palavrinhas, algumas formas para recuperar esse elemento. Tudo bem? E aí eu evito ficar repetindo. A anáfora, geralmente, ela é feita por meio de artigos, que é uma classe de palavras, por meio de advérbios, sobretudo por meio de pronomes e por meio de numerais. Hoje eu preparei, eu vou falar mais sobre os pronomes, né, dentro dessa coesão referencial. Como que os pronomes atuam na coesão referencial. Mas acho que deu para entender o que é anáfora, né? Anáfora é só lembrar de anáfora anterior, então eu faço a anáfora quando eu recupero um elemento anterior. Tudo bem? Uma outra coisa bem interessante de se pensar é que a anáfora, dentro da coesão referencial, é diferente da figura de linguagem anáfora, tá, gente? Então é preciso entender que não são a mesma coisa e que a anáfora dentro da coesão referencial é a recuperação de um elemento anterior por meio de um elemento coesivo. Ronaldo, esqueci de alguma coisa? Falou alguma coisa? Não, não. Tá bem coeso e coerente. Adoro! E aqui eu trouxe um exemplo da nossa amada Clarice Lispector, minha crush eterna. Num texto, A Hora da Estrela, em que a gente tem exemplos de coesão referencial por meio de anáfora. Vamos lá. De uma coisa tenho certeza. Essa narrativa mexerá com uma coisa delicada, a criação de uma pessoa inteira, que na certa está tão viva quanto eu. Cuidai dela, porque meu poder é só mostrá-la para que vós a conheçais na rua, andando de leve por causa da esvoaçada magreza. Então, quando ela utiliza o pronome dela, que está aí marcadinho, e o pronome lá, né, esse oblíquo lá, ela, além do outro a, ela está recuperando o que aqui? Ela está recuperando essa pessoa inteira. Então, para não ficar toda hora repetindo a pessoa inteira, e assim sucessivamente, ela faz a coesão referencial e vai utilizando pronomes para fazer essa liga no texto, para que ele não fique repetitivo. Tá bom? Aqui. Além disso, nós temos, na língua portuguesa, nós temos só nomes maravilhosos, né? Já dá para ter gêmeos e colocar um anáfora e o outro catáfora e tá tudo certo. Além da anáfora, nós temos a catáfora, que é justamente falar sobre um elemento que está por vir, né? O referente vai aparecer logo depois de algum item coesivo. Então, a gente primeiro utiliza um pronome, um advérbio, um artigo, algum elemento coesivo. Depois eu falo quem ele é. Olha que interessante. Essa é a catáfora. Eu falo que é catar lá de fora, né? Vai lá, depois aí você volta para entender a catáfora. E aí um exemplo, ó. Só desejamos isto. Férias. Eu primeiro utilizei o meu elemento coesivo isto, que é um pronome, e depois eu falei o que é isto. São as férias, tudo bem? E aí a gente chama esse tipo de referência, esse tipo de coesão referencial de catáfora. A anáfora eu recupero o elemento anterior e a catáfora eu coloco o elemento após o meu item coesivo. Acho que deu para entender. Estou indo rápido.
Gente, agora vamos falar de pronomes. Essa classe de palavras, né, que é tão bonitinha, mas ela tem tantas vertentes, tantas nuances, que a gente precisa de destrinchá-la para conseguir saber, né, o que eu posso usar, em quais situações eu posso usar. Quando eu estou escrevendo minha redação, será que eu posso usar os demonstrativos? Como que eu posso usar? Será que eu posso usar os relativos? Como que eu posso usar? É isso que a gente vai tentar abordar aqui, né? Que eu vou começar falando para vocês. Então, como eu já disse... Van, Oi! conseguiu ouvir? Consegui! Ai, acho que foi. Ai, que maravilha! Que bom. Tá, pode continuar, só Você queria estava fazer o teste ouvindo? mesmo. Tava ouvindo tudo. Falei, tá faltando alguma coisa? Não, não, era isso mesmo. Beleza, então eu vou continuar, tá? Vocês vão me ajudando aí também. Beleza, aí a gente vai falar sobre os pronomes que atuam como elementos coesivos. Os pronomes que a gente mais conhece são os pronomes pessoais, né? Aqueles pronomes que a gente estuda lá no sexto ano, caso reto, caso oblíquo e blá, blá, blá. Eles atuam também como coesão, mas eles trazem a... Primeiro a gente tem os pronomes pessoais que exercem a função de sujeito na oração e depois nós temos os oblíquos que atuam como objeto. O que quer dizer isso? Primeiro eu vou explicar o que é cada coisa, eu falo como que eles atuam na coisa. Os pronomes do caso reto são eu, tu, ela ou ele, né? Vamos tentar mudar essa ideia de que é só ele. Primeiro ela, depois ele. Eu, tu, ela ou ele, nós, vós, elas ou eles. Faltou um S aqui. São pronomes que atuam como sujeito, ou seja, eles vão praticar a ação, eles vão, né, de alguma forma, ser o referente dentro de alguma mensagem. E aí, eles atuam como sujeitos da oração. Esses pronomes sujeitos, eles podem sim recuperar um elemento anterior. Então, eu posso falar, Maria foi à feira, Maria comprou... Não que eu possa falar, né? Mas eu quero dizer isso. Maria foi à feira, Maria comprou laranja, limão e maracujá, Maria gastou demais. Eu não preciso ficar repetindo o tempo inteiro o nome, porque eu tenho os pronomes. Os pronomes fazem justamente essa substituição dos nomes. Aí a gente evita as repetições. Então, eu poderia falar Maria foi à feira, ela comprou laranja, limão e etc. E aí eu não faço repetições desnecessárias, tá bom? E aí eu trouxe um cartaz de um filme bem bacana que se chama Eu, Tu, Eles, para falar também que, geralmente numa mensagem, o eu é o ponto de partida, percebam? Então, quando a gente vê no cartaz o eu, automaticamente a gente já sabe que o eu é a Darlene, né, que é a Regina Casé, e o tu e eles é todo o resto todo. Então, geralmente o eu fala com outra pessoa, que seria o você ou o tu, né? Então, o ponto de partida geralmente vem dessa primeira pessoa do singular. Desculpa, campainha, falhas técnicas. E aí, para a gente desbravar essa questão dos pronomes, eu trouxe uma música atemporal do Claudinho Bochecha, Quero Te Encontrar. Será que eu canto? Não, é melhor não. Senão os alunos não voltam nunca mais. Mas é... Ai, como que eu leio sem cantar, gente? Alguém me ajuda? Canta aí, Ronaldo. Quando você vem para passar o fim... Vai? Melhor ler. Tá. Quando você vem para passar o fim de semana... Eu não consigo ler sem cantar. Eu finjo estar tudo bem, mesmo duro ou com grana. Você ignora tudo que eu faço. Depois vai embora, desatando os nossos laços. Quero te encontrar, quero te amar. Você para mim é tudo, minha terra, meu céu, meu mar. Aqui eu destaquei não só os pronomes pessoais do caso reto, eu destaquei todos os pronomes que o Bochecha usou ao escrever a música. Mas vamos pensar aí em quais pronomes atuam como esse sujeito da oração e como que o texto vai retomando outras coisas e vai
se levando a mensagem para algum interlocutor, que no caso é o você. Ó. Quando você vem, se eu falo você, automaticamente esse você é o meu interlocutor, porque eu estou falando com ele. Então, o pronome vai trazendo essa ideia de Acho que a professora caiu aí, né? Vocês estão vendo também? Acho que a Vanessa caiu. Então, mas a aula não pode parar, então vamos seguir. Ramon, me escuta? Você quer prosseguir, Ramon? Tá dando pra ouvir direitinho, gente? Sim, Ramon, dá para te ouvir. Ai, ai. Gente, o problema é que aqui tá muito fora. Eu consigo, você fala comigo, eu consigo te ouvir tipo 5 segundos depois. Tá, tudo bem. Quer tentar ou quer que eu siga? Você Vanessa quer já está seguir? voltando. Segue aí que eu vou tentar me organizar melhor aqui. Ok. Gente, bom, Vanessa já voltou, então ela vai seguir. Qualquer falha técnica a gente retoma. Ai, gente, ao vivo, né? Quem sabe faz Ao ao vivo. vivo, exatamente. Se vira nos 30. Virando assim. Vamos que vamos. Onde eu parei, gente? Só para onde, né, Parou lá na travou. música, nos referenciais de retomar a ideia, de não ficar repetição do pronome. Ok. Como eu costumo dizer, travei na beleza. Brincadeira. Então vamos para o próximo slide aqui, que é sobre os pronomes oblíquos. Na música, deixa eu voltar aqui. Nós temos aí quando quero te encontrar, quero te amar, você para mim é tudo. Esse te encontrar, te amar ou você para mim, esses são pronomes oblíquos. O nome é assustador, mas eles não são tão assustadores assim, não. Os oblíquos, se os pronomes do caso reto funcionam como o sujeito da oração, os oblíquos vão funcionar como complemento, como quem recebe a ação do sujeito, tudo bem? Então, eu amo você. Eu pratico a ação, você é quem recebe todo o amor, certo? Então, o oblíquo são esses pronomes que de alguma forma atuam como o complemento que recebe a ação. E aí nós temos alguns pronomes
que funcionam como átonos, que são me, te, o, a, se, lhe, nos, vos, os, as, e assim sucessivamente. E eles podem ser o complemento de um verbo que precise de preposição ou não, né? Um verbo transitivo direto ou indireto. Eu tô falando muitos termos técnicos, às vezes eu me perco aí nessa. Tá, acho que não. Então, o que é um verbo transitivo direto ou indireto? É aquele que precisa, o direto é que não precisa de uma preposição para se conectar ao complemento, para se conectar a quem ele está falando, a quem ele se refere, com quem ele fala. E os transitivos indiretos são aqueles que não precisam, que precisam de preposição. Então, o oblíquo, eles podem atuar nesses dois, mas com a função de objeto. Eles nunca podem ser os agentes da frase, eles nunca podem ser os sujeitos da frase. Exemplos: meu pai não a viu em nenhum lugar. Nesse caso, eu utilizo o pronome a para se referir à pessoa sobre a qual eu estou falando. Mas a gente tem uma mania de falar, meu pai não viu ela em nenhum lugar. A gente não tem essa mania, né? E a gente não pode utilizar por quê? Porque o verbo viu, ele é um verbo que precisa de um complemento não preposicionado. E automaticamente eu utilizo um pronome átono, tá certo? Então, ele não viu ela, não está tão adequado com a gramática e você pode perder um pontinho se você utilizar alguma coisa desse tipo. Encontrei-o na escola, a mesma coisa. Quem encontra alguma coisa. Eu não posso falar encontrei ele na escola. Eu tenho que usar um pronome oblíquo. E o irmão olhou e disse, Pedro, pareces doente. Aqui, olha que interessante. Aqui nessa frase a gente vê justamente a coesão referencial. É quando eu utilizo um pronome para recuperar um elemento sobre o qual eu vou falar depois. Olhem aí. O irmão olhou e disse, eu sei para quem ele olhou? Não. Então, automaticamente aqui eu utilizo uma catáfora, porque aí eu vou falar desse elemento depois. Perceberam? E se nós temos os átonos, nós temos os tônicos, que são aqueles que têm a peculiaridade de serem sempre preposicionados. Que são mim, ti, ela, ele, si, nós, vós, elas, eles, si. Esses pronomes a gente só pode utilizar quando obrigatoriamente eu tenho uma preposição, tá certo? E um erro clássico é falar entre, por exemplo, deixa essa história entre eu e você. Por que eu não posso falar isso? Por que eu tenho que usar um pronome oblíquo, que no caso seria o mim, né? O mim se refere ao eu, então é a primeira pessoa ali. Porque eu tenho uma preposição entre mim e você. Eu não poderia usar o eu, porque nós temos uma preposição. Mas isso daí todo mundo fala, né? Deixa isso daí entre eu e você. Cuidado com esses usos dos pronomes oblíquos. E nós temos também quando eles vêm com a preposição com, aí nós temos palavras específicas para se referir a esses pronomes, que é o comigo, contigo, conosco, convosco. Nada de comigo, tá, gente? Não existe, pelo amor de Deus. Se o crush fala uma coisa dessa, eu bloqueio na hora. Certo? Gente, alguma coisa? Esqueci de alguma coisa? Ramon, Ronaldo? Não. Sigamos. Aí, para exemplificar, vocês sabem que eu adoro música, né? Eu fiz uma aula lá no Alan só de músicas. Até hoje eu acho que eles estão traumatizados, né? Eles não conseguem ouvir uma música sem lembrar das análises gramaticais. Que é do Gustavo Mioto. E traz essa ideia do mim aí, ó. Só quero que você seja feliz com você e me empolguei. Por que ele usou sem... Olha, um sertanejo, gente, e usou bonitinho aqui a gramática. Preconceituoso, eu fui agora, né? Preconceituosa.
quando eu utilizo uma preposição, automaticamente eu preciso usar o mim para se referir ao meu complemento. Então, tá certinho, com ou sem mim, nada de com ou sem eu. Isso daí, numa construção adequada à gramática, não pode existir. Ok? Tá, agora eu vou falar dos segundos pronomes dos quais eu mais gosto, que são os demonstrativos. Os primeiros são os relativos. Os demonstrativos, eles têm várias funções, mas como hoje a gente vai falar mais sobre coesão, como recuperar elementos de uma frase, como fazer essa construção frasal e evitar repetições, eu vou falar só da função que ele tem de fazer referência, tá? Além disso, a gente pode falar sobre distância, proximidade, coisas do tipo. Então, quando os pronomes demonstrativos este, esse, aquele, e as suas variações esta, essa, aquela, isso, aquilo, quando a gente utiliza para fazer referências, a gente está fazendo uma coisa, um referencial e evitando repetições de alguma coisa já dita. Então, para isso, existem os tipos de pronomes demonstrativos que retomam a ideia já dita sem precisar repetir o termo. Exemplos. Eu só quero isto, o impeachment do Bolsonaro. Aqui eu acho que nós temos uma unanimidade, brincadeira. Por que aqui eu utilizei um pronome demonstrativo? Porque eu vou fazer uma referência a algo e em seguida eu vou falar sobre ele. Nesse caso, eu tenho que usar o isto e suas variações. Esta com T, este com T. Por quê? Porque é algo que eu não citei ainda. Então, se você não citou ainda, você está lá escrevendo a sua redação. E aí você quer usar o isto, este, esta. Tem que tomar cuidado com essas variações. Você não pode, né? Até pode, mas se você pecar em algumas dessas coisinhas, você faz a referência de forma errada. Quando eu uso o isto, o esta ou este, automaticamente eu vou fazer uma catáfora. Por quê? O elemento sobre ao qual eu estou me referindo vai aparecer depois. Sempre a gente usa o pronome demonstrativo isto, este ou esta, quando eu ainda vou falar sobre aquilo que eu quero demonstrar. Ok? Deu para entender, né? Agora, quando é que eu uso com os dois S's, né? Isso, essa, esse. Quando eu já citei, e aí eu quero só retomar esse meu elemento. Ver o Bolsonaro caindo, isso é o que os brasileiros querem. Por que eu usei o isso? Porque eu já falei sobre o meu termo, eu já citei o Bolsonaro, então eu tenho de usar o isso, ou esse, ou isso, esse e essa, para falar sobre algo já citado anteriormente. E aí nós fazemos o quê? Uma anáfora. E aqui tem uma forma muito legal de usar os pronomes demonstrativos que não é pouco usual, mas eu acho que dá um up, até se você quiser utilizar na sua redação, é bem interessante. Ó. Quando eu quero falar sobre dois termos e eu preciso deixar bem claro sobre o que eu estou falando, eu posso usar os pronomes demonstrativos desta forma. Marcos e Vinícius passaram no vestibular. Este na FUVEST, aquele na Unicamp. O aquele, ele tem a função de sempre falar sobre algo mais distante. Então, se eu falo, naquele tempo, aquela pessoa, é algo que está distante tanto de mim quanto da pessoa com quem eu falo. Então, o aquele tem essa função de falar sobre coisas distantes. Então, se eu faço desta forma aqui, eu automaticamente, quando eu falo o este é o termo mais próximo. Então, qual é o termo mais próximo sobre quem eu estou falando? Vinícius. E o aquele é o Marcos, que é o termo mais, que fica mais longe, o termo mais distante do que eu estou falando. Deu para entender? Gente, se vocês souberem usar essa construção aqui, ó, o texto fica bem bacana, bem bonitinho, aí você consegue
exemplificar com clareza os termos aos quais você está se referindo. Isso dá para fazer, por exemplo, se você estiver se referindo a soluções, né? Às vezes você citou 2 soluções para o seu texto. E aí você quer depois destrinchar. Você pode usar os pronomes demonstrativos desta forma para fazer isso. E aí eu coloquei aqui um meme, né? Aleluia, arrepiei, né? Todo mundo aqui vai passar na FUVEST, na Unicamp, na Unesp, vai passar em tudo, no Enem, né? Se Deus quiser, amém. Aleluia, arrepiei. Aleluia, arrepiei. E agora eu vou falar sobre os relativos. Estou indo muito rápido? Não. Tá bacana, Vanessa. Os relativos também têm a função de recuperar alguma coisa, algum termo anterior. Mas, professora, mas quantos pronomes a gente pode utilizar exatamente? Nós temos um leque de possibilidades para fazer essa referenciação. E os relativos se referem a um termo anterior e são peças fundamentais à boa articulação de frases e textos. Sua capacidade de atuar como pronomes e conectivos favorece a síntese e evita a repetição de termos. Então, os pronomes relativos podem ajudar a gente bastante, né? Podem ser aí uma ferramenta bacana. Olha como a gente utiliza. Percebam no primeiro exemplo. Bebi o café. Eu mesmo preparei o café. Eu preciso repetir tantas vezes esse café, café, café? Não. Por quê? Porque eu tenho os pronomes relativos lindos, maravilhosos. E aí eu posso formar a frase dessa forma. Bebi o café que eu mesmo preparei. E aí eu condenso, eu faço essa articulação e faço uma síntese do que eu tenho para falar. Vamos ver agora quais são os pronomes relativos que a gente pode utilizar. O universal, né, que é o tal do que, é que para lá, que para cá, é que para todo lugar. A gente utiliza bastante o que. Nem sempre a gente sabe que ele pode funcionar como pronome relativo. Ele também tem outras funções aí, mas hoje a gente vai falar basicamente da função de recuperar um elemento que já foi falado. Exemplo. E você era a princesa que eu fiz coroar. Esse que se refere a quem? A princesa. Então, para não ficar repetindo toda hora, e você era a princesa que eu queria coroar, a princesa que eu fiz coroar. Para não ficar repetindo o tempo inteiro, você pode utilizar o pronome que. Mas existe também a possibilidade de usar os pronomes a qual, as quais, os quais e as quais, que são equivalentes ao pronome que, e tem a mesma função, e eu acho que eles são mais rebuscados, mais bonitos. Então, incorporar essas palavras ao nosso vocabulário é muito interessante. Olhem alguns exemplos de como usar os pronomes a qual, as quais, os quais e as quais. A Carta de Caminha, a qual inaugura a literatura no Brasil, foi redigida no dia 1º de maio de 1500. Esse pronome a qual está recuperando um elemento anterior, que é a Carta de Caminha. Para não se repetir, né, para que a gente não repita, utilizei o pronome a qual. E tem que também tomar cuidado com o gênero. Se você está se referindo a algo que está no feminino, por exemplo, carta é uma palavra feminina. O meu pronome automaticamente tem que ir para o feminino. E cuidado também na hora de usar o pronome a qual, as quais. Se você não souber utilizar, utiliza o que? Coloca o que. Então, você está em dúvida, não sabe, né? Não sei se isso daqui tá legal. Coloca o que. Por quê? Muita gente erra. Às vezes a pessoa tem a mania de ficar falando a qual, e nem sabe por que ela está falando e escrevendo aquilo. Tem que tomar cuidado para não usar de forma excessiva e sem saber quando é que se usa. Você usa para retomar algo já falado. As únicas teses sobre as quais ninguém tem dúvida já foram discutidas e rediscutidas. Olhem aí, eu utilizei o as quais porque eu estou me referindo a teses. Teses é tanto feminino quanto plural. Então, eu usei o quê? As quais. Beleza? Professora, por que tem esse aí sobre as quais e tal? Por conta da regência.
Quem discute, discute sobre alguma coisa. Então, eu tenho que utilizar esse sobre para me referir ao que eu estou falando. E Quarto de Despejo é um livro do qual gosto muito. Ai, gente, eu amo. Carolina é maravilhosa, né? Aqui também eu estou me referindo ao livro, não preciso repetir. E eu utilizei do qual com essa variação, porque quem gosta, gosta de alguma coisa, no caso do quarto de despejo. E aí, quando eu transformo esse quarto de despejo em pronome, ele vira o quê? Do qual. Cujo, cuja, cujos, cujas. Se a pessoa usa esse pronome, eu já fico, ó, meu coração até bate mais forte. Eu costumo dizer que meu namorado eu me apaixonei por ele porque ele usou o cuja, o cujo, e usou da maneira correta. Aí meu coração não aguentou. Esse cujo, cuja, cujos, cujas, também são pronomes variáveis, então você tem que tomar cuidado com gênero, com plural, singular, etc. Eles estabelecem a relação de posse, de pertencimento. Ou seja, quando algo pertence a alguém ou a quem eu estou me referindo, ali se estabelece uma relação de posse. Exemplo, deve-se votar eu estou dando várias alfinetadas aqui, né, gente? Eu estou aqui ó, com sangue no olho. Deve-se votar em candidatos cujas as atitudes sejam favoráveis ao povo. Por que eu utilizei o cuja aqui? Porque as atitudes pertencem ao candidato, ou seja, estabeleceu-se aqui uma relação de posse. Então, eu posso utilizar o cuja. Ai, gente, eu acho que veio um errado aqui, ó. Cujas era um S, não tem o as, tá? Eu acho que, sei lá, deve ter sido alguma coisa do editor. Porque eu não posso utilizar esse artigo. Então, ficaria, deve-se votar em candidatos cujas atitudes sejam favoráveis ao povo. Outro exemplo, é um homem cujas opiniões só se deve discordar. Por que eu usei o cujas? Porque as opiniões pertencem a alguém que é o homem sobre o qual estou falando. Então, houve aí uma relação de pertencimento e aí, né, também uma direta bem reta para que... É isso aí. Depois nós temos o pronome quem, que é também muito simples, muito fácil, refere-se a pessoas, você só pode utilizar quando você estiver se referindo a pessoas ou alguém que está personificado, que está tendo alguma atitude humana ali, né, alguma característica humana. Exemplo, ela era minha professora, a quem admirei ao longo do meu percurso. Se eu estou me referindo a uma pessoa, eu utilizo o pronome quem. Onde? Equivale a em que e deve ser usado como indicação de lugar e somente indicação de lugar, gente. Esse pronome onde aí está sendo tá tendo um uso muito, né, além do que ele realmente significa. Então, a gente só usa o pronome onde quando a gente quer se referir a lugares. Exemplo, o local onde eu trabalho fica no centro da cidade. Então, eu utilizei o onde porque eu estou falando de um lugar específico, físico. E aí eu trouxe até um exemplo de inadequação. Isso daqui, eu pego muita redação com o pronome onde sendo usado de forma errada. Muita redação, e aí dá até calafrio. Fez várias declarações de amor, onde fica evidente o desejo de reatar o namoro. Me digam aí, existe alguma relação de local? Não, fez várias declarações de amor. Declarações de amor não tem ideia de local, de espaço físico. Então, aqui ela poderia utilizar o em que, né, ou no qual, o onde, sempre como pronome equivalente à indicação de lugar, tá bom, gente? Cuidado. Hoje eu ouvi bastante, eu fiz algumas outras reuniões mais cedo, a sociedade onde vivemos é muito desigual. Posso usar isso? Não, porque a sociedade não é um lugar físico. Sociedade é um pronome, é um pronome coletivo, então não é um lugar físico. Eu não estou me referindo a um lugar. Então eu tenho que preferir usar em que, no qual, na qual e coisas assim.
Outros pronomes relativos, bacanas também. Quanto, quantas e quantos. Esses são pronomes relativos que a gente usa sempre depois de um indefinido. Como assim? Ó, ele fez tudo quanto havia falado. Tudo é um pronome indefinido e depois eu utilizei o quanto, que é um pronome relativo. Esse quanto vem como pronome relativo sempre depois de um pronome indefinido. E quando ou como? O quando dá a ideia de tempo, né? E o como traz a ideia do modo, como eu faço alguma coisa. É a hora quando eu consigo parar para pensar. Ou não aceito a forma como a pandemia é tratada no Brasil. No primeiro exemplo, eu trouxe a ideia de tempo, né? A hora. Então, quando eu falo sobre momento, tempo, eu sempre uso quando. E quando eu falo, quando eu trago a ideia de modo, eu uso o como. Acho que finalizei por aqui. Que aí eu falei sobre os relativos, os demonstrativos e os pronomes pessoais. Será que os alunos têm alguma dúvida? Muita gente falando. Vou fechar. Vocês querem prosseguir, meninos? Alguém tem alguma dúvida? Acho que não. Tem, o Ricardo. Ricardo, tá no chat? É. Ah, tenho não. Falei para prosseguir. Não entendi. Ok. Bom, Ramon, não sei se o Ramon vai querer. Como é que vai estar o retorno dele, o áudio? Não sei se já tá belezinha. Ramon? Ramon travou na beleza de novo. Trava, destrava. Destrava na beleza. Ah, então vamos seguir. Vamos seguir. Deixa eu ver se ele falou alguma coisa aqui. Bom, não falou. Então vamos. Bom, depois dessa aula fantástica, né? Eu até tô assim um pouco melindroso. Que isso, Não sei. menino? Vamos lá. A gente vai falar agora um pouquinho sobre pontuação, que é de suma e extrema importância num texto dissertativo, argumentativo, na confecção de qualquer redação, né? E se falando de Enem, entra na competência 1, na competência 2, na 3 e também na 4 e na 5, por conta, se você estruturar um texto e ele não estiver coeso, coerente e dentro de todas os destrinchamentos aí de pontuações, fica sem sentido, sem nexo, e com certeza vai entrar entre os elementos para te zerar ou para te dar uma nota muito, muito baixa. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre pontuação. Eu vou compartilhar a tela, todos vocês fiquem à vontade para me interromper, questionar, perguntar. E vamos que vamos, bora. Tudo certo? Isso mesmo, vamos lá então. Vou tentar, tá, gente? Esse negócio de compartilhar a tela é novo para mim. Calma. Tá aparecendo? Consegui, tá certo? Beleza, apareceu. Beleza, então vamos lá. Pontuação. Aprendendo de forma simples os elementos gráficos, que a pontuação, todos esses
pontos e tal recebem um nome, que são elementos gráficos dentro da língua portuguesa. E a gente vai destrinchar alguns. É claro que esse conteúdo, não só o que a Van falou, o que eu vou falar, o que o professor Ramon talvez faça ou não, ou fique para uma próxima aula por conta que é algo bem extenso, vai render outras aulas, então a gente vai revisitar esse conteúdo, outros conteúdos, e eu gosto de usar a palavra não esclarecer, eu gosto de escurecer. Né? Por conta de uma questão de identidade. Então, a gente vai escurecer ideias e retomar todo e qualquer conteúdo que a gente vier a passar aqui para vocês, tá bom? Os sinais de pontuação, como eu já havia dito, mencionado, são elementos gráficos e eles têm uma função, seja ela de ligar, de complementar, de retomar, de pausar, ó, como eu coloquei aqui, ó, separar, dar ideias, pausar, questionamentos, enfim. Dentro de um texto, que é o nosso objetivo aqui hoje, falar sobre a construção de um texto dissertativo argumentativo, que é tema do Enem, mas qualquer construção que a gente venha fazer, desde uma carta, desde um bilhete, desde uma escrita nos meios informais, como WhatsApp, Facebook, enfim. Eu acredito que os elementos gráficos, eles são necessários, vírgula, enfim, todo e qualquer elemento gráfico. E aí a gente vai destrinchar vírgula, o ponto e vírgula, o ponto final, os dois pontos, ponto de exclamação, o ponto de interrogação, as reticências, que é um bichão de 7 cabeças, aí muita gente confunde, as aspas, o travessão, ok? Então vamos à vírgula. Onde usar, como usar, quando usar, em que situação usar. Eu queria colocar, na verdade é que foi proposital, tá, gente? Não foi que eu esqueci, não me entenda mal. Uma charge, um texto onde uma pessoa pode ficar rica ou pobre a depender da posição que coloca a vírgula, eu posso enriquecer alguém ou deixá-la pobre. Mas eu não trouxe essa hoje, a gente trouxe outros exemplos, vamos lá. Ela é utilizada para separar termos, para ligar também termos, enfim, para dar sequência, ou para me referir a algo que já foi indicado anteriormente, tá? E tem um erro que as pessoas, geralmente nós, enquanto professores de português, a gente fala, tá errado, porque a gente nunca separa o sujeito do predicado, do sujeito do objeto, enfim. E é algo que chama a atenção quando a gente está fazendo correções de um texto, grita. Para nós, linguistas, isso grita. São coisas assim, a gente aceita a pronúncia, até porque tem a linguística aí para corrigir, enfim. Mas quando parte para a escrita, é meio que gritante quando a gente encontra um erro ortográfico ou um erro enquanto elemento gráfico também. Concorda, professora? Sim, eu costumo falar que dá tirico-tico, quando o sujeito vem com vírgula. E aí eu trouxe um exemplozinho, acho que até mencionei isso na tela sobre quando isso acontece. Um exemplinho, olha só. Quem viver, quem ama, quem tudo quer, exerce a função de sujeito, respectivamente de virá, educa e tudo perde. Então, as pessoas costumam escrever quem viver, vírgula, né? Aí completa com a palavra. Quem tudo quer, vírgula. E aí é algo que, enfim, vamos ver aqui que vocês vão entender. Então, quem viver, verá. Não é necessário essa vírgula. Ela não necessária. Né? Quem ama, educa. E quem tudo quer, tudo perde. Ou seja, eu não preciso usar essa vírgula. Eu não preciso separar o meu sujeito do meu predicado. Isso são erros que as pessoas às vezes cometem por afobação. Por isso que eu sempre costumo dizer que a gente tem que ter um tempo ali para escrever. Se tem uma folha onde eu posso utilizar como rascunho, eu vou utilizar. É claro que eu tenho que me organizar
com relação ao tempo, para não ferir, não ultrapassar o limite aí, e aí ficar naquela afobação e não revisitar o texto que eu escrevi para ver se tem algum erro, se é possível melhorar, adequar, reestruturar. Para separar termos que exercem a mesma função sintática. Exemplo, Ana, Carolina, Joana e Luísa. São nomes, são sujeitos, enfim. Quando eu estou falando de um mesmo tema, termo, palavra, que tem o mesmo significado, a mesma função, eu utilizo, sim, a vírgula para separar isso. Certo? Ela é utilizada para separar as orações coordenadas, as sindéticas. Isso a gente também vai ver muito sobre essas orações coordenadas. Eu acredito que a parte de orações e de, enfim, todas essas palavrinhas que pode ser novas para vocês ou não, a gente vai revisitar, até por conta, eu acredito que do tempo e do problema técnico que o professor Ramon encontrou hoje. Eu acredito que não vai ser possível, né, entrar nas orações hoje. Mas a gente utiliza sempre a vírgula para isso. E a gente vai exercitar agora com o exemplo que eu coloquei. Quero aproveitar a vida, vírgula, conviver com amigos, vírgula, estar com a família, vírgula, ser feliz. Ou seja, tem uma série aí de ações que eu quero fazer, que eu quero dar uma liga ali, deixar algo coeso, né? Estruturar de forma coerente, coesa. Então, eu utilizo essa vírgula dentro dessas orações assindéticas, que a gente vai esmiuçar o termos das orações em uma outra aula. Mas é interessante vocês... Só falar uma coisinha? Sim, não, é interessante pensar que elas são independentes entre si, né? Elas não têm uma relação de dependência. Por isso que a gente utiliza a vírgula. Eu quero aproveitar a vida. Se eu pegar só esse trecho, eu consigo entender. Conviver com amigos. Quero conviver com amigos. Você consegue entender. Então, elas têm uma relação de dependência. Elas não dependem de... Elas não têm uma relação de dependência. Isso, perfeitamente. A frase por si só, ela tem já um significado e o meu interlocutor vai entender, enfim, tranquilamente. Para separar orações coordenadas sindéticas, exceto as que iniciam com a conjunção E. Vamos ver. Ora, você gosta de mim. Ora, não gosta. Quer comentar, Pro? As sindéticas são... Peraí. São aquelas que... O Ramon ia falar, né, bastante sobre isso. Que traz um conector, né, aditivo, adversativo, alternativo. Isso. E aí nós temos duas conjunções, o ora e o ora. E por conta disso, eu utilizo a vírgula para separar a minha oração coordenada da outra, quando eu tenho aí um conectivo, quando eu tenho uma conjunção, que é diferente. Eu só não posso usar quando tem o E, né? Porque o E... Já é uma adição, já é a ideia de aditiva. Então, ora sou solteiro, vírgula, ora estou casado, amancebado, enfim. Isso é uma outra questão, não posso ficar dando spoiler. Detalhes. Né? Para indicar o posto explicativo. Esse é interessante, a gente já vai focar. Júlia, a melhor aluna da turma, passou de ano com notas altíssimas. Ou seja, o meu oposto aí, o que eu quero explicar, o que eu quero chamar a atenção sobre a Júlia é que ela é a melhor aluna da turma. Logo, eu utilizo essas duas vírgulas para explicar isso, para evidenciar isso. Então, toda vez que eu quero retomar essa ideia, explicar sobre, eu vou utilizar essas duas vírgulas, chamando a atenção para esse fato. Qual que é o fato? Que ela é a melhor aluna da turma. Indicar repetições de palavras. Essa é o que a gente usa com muita frequência. Estou com muita, muita, muita fome. Enfim. Principalmente na quarentena, né? Eu acho que eu sou uma exceção, mas por motivos aí, depois a gente fala. Okay. Eu não tô ganhando. Mas, enfim, quando eu tenho várias palavras que se repetem, praticamente é uma literação, a gente pode até usar isso. A gente utiliza as vírgulas para separar. Então, nesse caso, sim.
Ou não. Ou não pode ser exatamente palavras igual, mas digamos, fui à feira, vírgula, fui ao supermercado, vírgula, fui ao shopping, vírgula. Eu posso usar, ou eu posso usar, aí entra lá naquelas orações coordenadas, que são, aí a gente vai especificar uma que é a aditiva, usar a conjunção e. Mas isso, uma outra aula, a gente vai esmiuçar. Para separar o vocativo, quem eu grito, quem eu chamo. Venha, Felipe, está na hora de dormir. Então, quem eu estou chamando, quem eu estou evocando, eu vou utilizar também a vírgula. Né? A gente geralmente também, quando dá bom dia, eu sempre analiso isso. Bom dia, Juliana. Bom dia, vírgula, Juliana. É o meu vocativo, quem eu estou chamando, quem eu estou exaltando, quem eu quero evidenciar. Poucas pessoas sabem desse uso da vírgula, né? Conheço poucos que colocam a vírgula no vocativo. E isso a gente entra lá, é na competência 2, a gente já dá um corte ali na nota. Então, se você fizer isso, os meus queridos jovens escritores, na redação, sinto muito, a gente vai penalizar. É claro que não é uma... Se esse erro se repete durante todo o teu texto, em toda a tua estrutura do teu texto, é claro que o desconto vai ser bem maior. Mas se for uma vez ou outra, é menor. Mas aí entra naquela questão que você não consegue dominar a modalidade escrita formal da língua portuguesa, que é o que exige o texto, que é a competência 1. Casos em que ocorre vírgula, vamos continuar. Orações subordinadas, substantivas, adjetivas explicativas. Vamos ver? O principal, vírgula, salientou a professora, é que façam a prova com calma e concentração. Aí a gente já entra que uma depende da outra, que uma é subordinada à outra, mas como eu falei, na verdade, esse conteúdo de orações, de todas essas palavrinhas assim, é conteúdo do professor Ramon, que ele iria ministrar hoje, mas, novamente, teve problemas técnicos, gente, fazer aula ao vivo é complicado, enfim. Mas é interessante que a vírgula ela serve para explicar um fato, explicar algo. Então, quando eu coloco essa estrutura dentro de um texto e eu quero evidenciar aquilo que eu já mencionei antes, ou seja, a anáfora aí, né, Pro? Toda vez que eu quero fazer a anáfora, enfim, e a gente vai entrar também nos 2 pontos também da catáfora, e vamos catar lá fora, a gente utiliza a vírgula para explicar. Então, nesse caso, ela requer, sim, uma vírgula. Se eu quero evidenciar algo. Estou indo muito rápido, gente? Pro, dá um help aí, tá? Qualquer coisa, tá ótimo. Muito rápido. Serve também para separar orações intercaladas, desculpa. Vamos lá. E aí a gente utiliza essas palavras que são elementos de ligação, elementos, enfim, ou não, elementos para dar ideia. Eu acho muito chique, um chique, quem sabe utilizar o contudo, todavia. Eu acredito que deixa o texto mais rico, rebuscado, não é enfeitado, mas deixa o texto mais... fulano sabe usar determinadas palavras. Então, todavia ganha meu coração. Não, eu já estou de aliança ali, já costurando enxoval. Exatamente. Exato, já estou com os nomes lá no cartório, porque eu não gosto da igreja, porque depois eu quero no cartório e no papel. Então, a gente utiliza o contudo, todavia, após essas palavras, sempre eu utilizarei vírgula. É fato dado. Em datas, separando o nome do local em que se fala, isso é base, eu acredito que, enfim, mas embora a gente acredite que todos devam saber ou façam isso, tem gente que não faz, tem gente que não sabe, mas a vírgula se faz necessária. O exemplinho aqui. Rio de Janeiro, vírgula, 18 de fevereiro de 2014. Ou seja, quando eu chamo, quando eu coloco o nome da cidade ali, do local, eu tenho que utilizar a vírgula. Se eu deixar tudo junto, não separar, a pessoa vai entender? Vai entender, mas também vai entender que você não tem um domínio, que você não tem esse conhecimento básico da língua portuguesa. E aí requer também uma atenção e sim, desconta ponto.
indicar partículas de explicação, correção, concessão, continuação, etc. Aliás, isto é, enfim. Essas palavras, sempre quando eu utilizo elas, eu tenho que colocar, ponhar, vírgula. É fato, dado, base. Imagina só, se tudo que a gente fosse falar, a gente... Todas as nossas falas, onde requer vírgula, a gente tivesse que falar vírgula. Aí isso tornaria, sei lá, um pouco chato. Eu estava pensando nisso agora há pouco. Eu falei, imagina, Rio de Janeiro, Por isso que às vírgula. vezes é um mito falar que a vírgula é uma pausa, né? Sim. A vírgula, ela tem uma função sintática, mas nem sempre ela é uma pausa, né? Então, a gente tem que desconstruir isso daí. Nem sempre é uma pausa. Exatamente. Não é achar que... Tem até um meme, né? Que acho que foi você que postou. Ou o Ramon. Eu coloco a vírgula quando eu acho que tem que colocar. Tô falando, acho que tem vírgula, Deus falou que tem vírgula, eu coloco. E não é bem assim. Mas a gente, sei lá, vamos chamar atenção por exagero. Vamos colocar. É a mesma coisa do que lá. Ah, se eu não sei se é a qual, então coloca que. Coloca então, o quê? Né? Vai que é tua, Tafarel. Os 2 pontos, gente, ele é muito básico e, assim, ele é essencial quando eu quero, principalmente quando eu for fazer, quando o meu texto, quando eu for elaborar a proposta de intervenção, né? E a gente já vai descobrir por quê. Para enumerações explicativas, aí já tem o fato. Para que servem esses 2 pontos? Para eu explicar, evidenciar, explicar, essa é a palavra, explicar algo. Maria andava pela rua prestando atenção em tudo. 2 pontos. Em que é esse tudo que ela prestava atenção? O que ela estava bisoiando? Nos carros que passavam apressados, nas pessoas que se esbarravam, nos crushes dentro dos becos, enfim, nas cores das vitrines das lojas, nos insetos que voavam. Nossa, ela tem uma visão biônica. Naquele dia quente de janeiro, ainda é poética. Mas, enfim, os 2 pontos servem basicamente para eu explicar. Basicamente é isso. Explicar algo. E para anunciar citações, como dizia Monteiro Lobato, o país se Ronaldo, faz... deixa eu só te interromper. Tem uma pergunta aqui da Sami Gomes. Ela falou, prof, nesse exemplo eu usaria vírgula. Tá errado, né? Caramba, acho que lá em cima. No enumeração, aqui Maria andava pela... Sim, estaria. Estaria, porque imagina você colocar vírgula, porque eu já vou usar as vírgulas aí para separar as ideias do que ela estava observando. Imagine se eu começar uma vírgula aqui em tudo, até lá, e aí foge daquilo que a gente acabou de mencionar, que uma vírgula não é só para dar uma pausa. Quando eu for explicar algo rápido, Ricardo não veio, vírgula, está doente, vírgula, mas mandou o trabalho. É diferente de eu evidenciar uma explicação longa e que também requer 2 pontos. É claro, se eu utilizasse uma vírgula ali, eu conseguiria entender? Conseguiria. Mas aí evidencia que, por que ele colocou uma vírgula, sendo que o mais óbvio é usar os 2 pontos? Aí entra na questão do bom senso dentro da gramática. Pro, quando tiver dúvida, vai me falando que eu não estou conseguindo ver o chat aqui. Beleza. Então, vamos voltar aqui. Citações, como dizia Monteiro Lobato, ou seja, quando eu quero falar, fala de alguém que não é algo... Ah, professor, mas eu não uso as aspas? Sim, mas antes das aspas, eu utilizo os 2 pontos para evidenciar a fala de alguém que não é minha. Cuidado aí, olha o plágio. Então, vamos lá. Um país se faz com homens e livros. E é muito importante saber usar na redação, né? É uma dos usos dos 2 pontos mais que você vai mais precisar saber na redação. Sim, sem dúvida. Eu acredito que todos os elementos gráficos são primordiais, mas alguns a gente não vai usar na redação. Tem alguns que... Tem gente que quer enfeitar demais e acaba se embandanando ali, fazendo confusões.
né? Então, por isso que eu acredito e sei e foco que a pessoa tem que dominar pelo menos esses 10 assim, a sua função de usar. No caso da dúvida, qual que é o ideal? É a vírgula, os dois pontos? É o ponto e vírgula, que muita gente confunde? Enfim. Indicar esclarecimentos e síntese. Não és bom, vírgula, nem és mal. E aí eu coloco os dois pontos e digo o que não é bom e nem mal. És triste e humano, de Olavo Bilac. Além de ser uma citação, né, que já está no final e não antes, ou seja, eu não estou remetendo a ideia dele, segundo fulano de tal. Eu já parto direto para uma citação, e aí eu digo, não é bom, aí eu explico também, não és mal. E aí eu quero explicar o porquê que não é bem nem mal. Aí sim eu utilizo os dois pontos. Professor, poderia usar a vírgula ali de novo? Não ficaria coeso, não daria aquela liga. Certo, gente? Dúvidas, pro? Tava aparecendo uma tarja verde, mas já passou. Não sei o que aconteceu. Acho que foi erro na tela. Então, agora tá dando para ver. Segue. Segue o enterro. Ok. Ponto e vírgula. Tan, 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 tan. Para anunciar pausas mais fortes. Gente, professores, vocês acabaram de falar que nem sempre a vírgula é uma pausa. De fato, nem sempre ela é uma pausa. Mas quando tem um ponto e vírgula aí é uma pausa bem forte. Para dar ênfase a algo. Então ela já veio acompanhada aí. Vamos lá. Mas ela tem algumas funções, né? Isso. João e Maria não se viam há muito tempo, vírgula, desde que brigaram ainda na adolescência, aí os dois pontos. Apesar disso, não guardavam mágoa um do outro. Olha só, se eu digo que o ponto e vírgula é para anunciar uma pausa mais forte, ou seja, eu tomar um fôlego ali, um respirar, e eu já utilizei anteriormente, vírgula, para separar um fato de um outro fato, mas eu quero dar aquela ideia de que, não, vamos retomar e continuar. Então, toda vez quando eu fizer isso, fazer essa pausa mais forte, nesse caso, eu utilizo esse ponto e vírgula. É claro que tem outras situações que a gente vai ver à frente e vai ficar um pouco mais escurecido para vocês. Para separar orações adversativas, dando ênfase ao contraste. Não estava triste, mas não queria encontrá-lo novamente. Professor, então por que eu não usei os dois pontos? Porque é uma pausa, não é que eu simplesmente quero explicar algo, né? E outra, eu tenho que ter uma ideia e ter em mente que é uma oração adversativa, ou seja, contrastes de ideias, mas seguindo essa ideia do próprio contraste. Não estava triste, ponto e vírgula. Respirei fundo antes de dar na cara dele, mas não queria encontrá-lo novamente. Ou seja, é a razão, é o motivo, é a causa, é a consequência? Não sei. Mas eu respiro fundo, eu pauso, uso ponto e vírgula aí, e continuo seguindo andando, lindo, belo e fitness. Mentira. Os news aqui estão aqui ainda. Para separar itens de enunciados enumerativos, como lei, regulamentos, decreto e etc. Vamos ver como que é isso na prática. A República Federativa do Brasil, formada, ou seja, sempre quando eu estiver falando de artigos, de lei, de regulamento, e eu ainda não terminei, ainda estou continuando, tem sequência aí por vir, eu vou utilizar esse ponto e vírgula. E tem mais. A soberania é o fato número 1. 2, a cidadania. E 3, a dignidade da pessoa. Quando eu finalizo, que eu termino a ideia, aí sim eu coloco o ponto final. Mas se eu estou dando sequência, se eu estou enumerando algo, sempre eu vou utilizar ponto e vírgula, sempre. É como se eu fosse fazer um fichamento, um em cada linha, um em cada folha. Ou na sequência também, mas se eu for dar na sequência, eu vou utilizar, e estiver falando de decretos, de lei, eu vou iniciar com letra maiúscula, ok? Ficou escurecido? Dúvidas? Any questions? Não.
Ponto final. Ponto final já diz, acabou-se tudo. Eu concluo uma ideia, eu concluo um fato, eu termino de elucidar o que eu queria dizer, eu finalizei aquela ideia ali. Agora, se eu terminei algo e quero continuar, aí a gente vai entrar em outros elementos de ligação, deixar o texto rico. Vamos ver, evidenciar como que é o ponto final aqui. Indica o encerramento, a conclusão de um período, desde que a oração final não seja interrogativa, direta ou exclamativa. Deixa eu ver a última vez, ano passado, 2019. Estava corrigindo algumas redações, estou dando spoiler aqui, mas eu não vou focar muito nisso. Estava corrigindo algumas redações e as pessoas deixavam questões abertas dentro do texto dissertativo e não dava-se uma resposta. E eu falei, gente, mas será que o que a pessoa queria dizer aqui? Porque não tinha uma ideia de pergunta. Então, eu entendi que a pessoa não sabia ou estava errando, enfim, propositalmente, não sei. Mas toda vez que eu fizer uma pergunta dentro do meu texto dissertativo, eu tenho que respondê-la. Né? Ainda mais quando é um texto dissertativo argumentativo, ou seja, cadê os argumentos sobre aquela questão que você mencionou ali? Eu não posso deixar aberto nada dentro desse texto. Eu tenho que finalizar, eu tenho que fechar. Ainda mais quando eu peço para elaborar uma proposta. Seria interessante... será que não seria interessante eu fazer isso? E aí a pessoa não desenvolve, deixa ali e tal. Ou seja, você está me perguntando, eu, enquanto corretor, eu vou te dizer, eu sinto muito. Tudo bom? Não chore. Mas é isso. Então, assim, se eu quero finalizar, se acabou, se esgotou todos os meus argumentos ali, finalizei, terminei ali com tudo, em suma, portanto, então, eu utilizo o ponto final. Se eu deixar uma interrogativa dentro, eu vou continuar. Né? Interrogativa direta ou exclamativa. E a gente vai ver isso na prática agora. Os irmãos que haviam brigado muitos anos atrás voltaram a se falar. Ele finalizou a ideia. Ele concluiu. Brigou e tal, tudo mais, mas agora já se falaram. Acabou? Acabou, Jéssica? Acabou. Então, ponto. Não tem o que continuar. Né? Agora, se eu quero desenvolver mais, eu não vou utilizar o ponto final. Aí, professor, e quando é um ponto continuativo? Eu vou dar sequência, mas aquela ideia anterior eu já concluí. Tem que parar de ter medo de colocar ponto final, né? Eu percebo que as pessoas às vezes têm medo de finalizar o período. Exatamente. Acabou o assunto, finaliza. Exatamente. E começa um outro período. Mesmo que você retome, faça anáfora, coloca o ponto e volta, faz aí, usa os elementos de anáfora, anafóricos e continua. E quem for ler o texto vai entender e vai achar o máximo. Falou, poxa, caramba, ela domina os usos da língua. Então, né, eu vou dar aqui 999. Então, olha só, isso é o máximo. Gente. Aleluia, arrepiei. A gente fica tão feliz quando encontra um discente que domina, assim, eu falei, gente, olha, valeu a pena, valeu, né? Enfim. Mas a perfeição é uma eterna busca aí, a gente, enfim, tá aí em projeto de construção, de reconstrução, e a gente juntos lá a gente vai conseguir. Vamos às reticências, esses 3 pontinhos aí. As reticências, em geral, indicam uma interrupção, uma excitação. A gente vai ver isso um exemplo. Sei que você fez uma promessa, mas uma promessa assim. Não sei. Creio bem pensado. Você acha que, prima Justina... Enfim, sabe aquele momento que a gente está falando e fica, são as famosas reticências. Ou então, deixa eu ver se eu coloquei o outro exemplo. Não coloquei. Ou então, quando a história, o bonde já está andando, eu abro ali uma aspas e coloco 3 pontos, porque tem coisa anterior que eu não mencionei, que eu não quis voltar, e aí eu continuo. Aí eu utilizo também essas reticências. Né? E sempre, quando eu der esse espaço maior no final, eu sempre vou voltar com letra maiúscula,
né, que eu der a reticência, que eu começar uma nova frase, mesmo que, como a Pro colocou aí, mesmo que eu faça referência anterior, eu tenho que começar com letra maiúscula. Isso aí também é algo que a gente pega, certo? Então, assim, é uma interrupção de uma ideia, de um período, de algo que eu quero concluir, que eu quero falar, mencionar, ou uma excitação. Eu pensei em falar, mas eu seguro a minha língua dentro e depois retomo a ideia. Então, há reticências a isso. Ah, professor, então é errado. Eu não sei, acho que teve alguém que me perguntou. Professor, mas esses 3 pontos não significa também que tem mais coisas por vir? Sim, mas que eu não quis mencionar também. Ah, então em meu lugar de reticências eu posso utilizar o etc? O que você diz para essa pessoa, Pro? Depende do que você está falando, né? Se você estiver fazendo uma enumeração, você pode utilizar o etc. Mas tem que tomar muito cuidado para utilizar as reticências, muito cuidado mesmo, porque eu tenho percebido que as pessoas estão utilizando de qualquer forma, né? Às vezes como vírgula. Eu já vi muito, né? Eu fui ao mercado, comprei laranja, 3 pontos, reticência, a gente fala bastante 3 pontos. Isso. E não, e ali a gente utilizaria uma vírgula. Então tem que tomar cuidado com a função. Ela tem a função de fazer uma interrupção quando você, né, hesitou, quando você deixou alguma coisa no ar. Mas não necessariamente tem a função da vírgula. E o etc. a gente utiliza quando a gente está fazendo uma enumeração. Quando a gente está colocando ali vários pontos. Exatamente, que é muito vasto e eu não quero continuar. Então vou usar o etc, porque tem muito material escolar. Ah, eu comprei a mochila, o lápis, o corretivo e etc. São muitas coisas. Eu não posso dizer colocar tipo reticências e etc ali, tipo tudo junto. Eu falei, pô, meu, tem muita e coisa nem aí. reticências depois de etc. Isso, que é um erro. Eu falei, gente, coloca ponto final, acabou, já era. Para que essas reticências aí? Você quer enfeitar, fazer desenho, rostinho, entra lá no FEA, que são elementos, né, que quiser a sua prova. Formas elementares de anulação. Então, se você fizer qualquer desenho gráfico no seu texto dissertativo argumentativo da redação, ele é enquadrado como FEA. Professor, o que são FEA? São formas elementares de anulação. Se a gente vai entender o quê? Que você está sinalizando para o corretor, para qualquer pessoa que for receber aquela prova ali, que ela já está marcada. É como se fosse sua assinatura, alguma coisa assim. Então, como ela é escaneada e jogada num banco de dados, a pessoa vai fazer um logaritmo ali para encontrar o teu rostinho lá, com a tua assinatura assim, digamos assim, e enfim, burlar o sistema. A gente entende isso, logo a gente descaracteriza e anula. Ela não é nem corretiva, enfim, é zero mesmo. Então, tem que tomar muito cuidado. Na dúvida, não use reticências. Né? Na dúvida, não use. Professor, o que eu posso usar? Se você for enumerar, como a Pro bem colocou, usa o etc. Se você não for, se você quer dar uma ideia de pausa mesmo, usa vírgula. É melhor, enfim, é isso. Posso só levantar um outro ponto? As pessoas também têm começado a usar vários pontos, além dos 3 pontos, acho que aperta a tecla do ponto final e segura. Gente, esse sinal não existe, né, como sinal gráfico da língua portuguesa. Ou você tem o ponto final, ou você tem os 3 pontinhos que a gente chama de reticências. Mais do que isso, até pode entrar nesse FEA, né, que são símbolos podem te reprovar. Exatamente. É bem complexo isso. Agora, ponto de interrogação. Eu não sei usar o ponto de interrogação. Onde que eu uso? Não sei. Esse cara, né, usou na prova toda, deixando lá, fazendo várias perguntas sem sentido, enfim. Sabe a receita do miojo totalmente? Eu vou fazer o miojo, mas aí tem uma receita de uma rabada, e aí, enfim, ficou uma coisa meio esdrúxula. Então, vamos lá. Em orações interrogativas diretas, eu quero fazer uma pergunta, eu vou utilizar a interrogação. Se eu quero perguntar, questionar, levantar uma hipótese, eu vou usar a interrogação. Ponto. Quem é você? A beleza pura, a perfeição. Acho que alguns alunos aqui lá do Polo Luiz Expedito devem me conhecer por conta disso. Professor, qual é o seu nome? Perfeição.
Então, Travou na beleza. lógico. Então, é isso. Interrogativas diretas, eu vou usar sempre o ponto de interrogação. Acompanhado ou não de ponto de exclamação, como indicação de dúvida, que não deixa de ser uma pergunta, enfim. Vamos lá. Era João, o primo do prefeito, o homem que ele conhecera aquela noite? Ah, não sei. Mesmo assim, eu estou fazendo uma pergunta. Eu estou questionando para saber realmente se era esse João, se ele era o primo do prefeito, ou se ele era algo a mais do prefeito. Não sei, né? Tá meio que, enfim. Então, eu utilizo o ponto, dois pontos aí, na verdade, duas formas gráficas. A própria interrogação, né, no final, e a exclamação. Se eu tenho dúvidas ali. Isso, geralmente, quase nunca encontrei esse ponto num texto dissertativo argumentativo. Não. As exclamações não são muito bem aceitas nos textos dissertativos, né? Você não pode exclamar, esbravejar no seu texto dissertativo. Você tem que mostrar com argumento. Exatamente. Todo lá na beleza, ali, na pose. Próximo, pontinho de exclamação. No final de orações com tom de surpresa ou admiração. Ou ainda, como a professora, esbravejando. Imagina só, eu discutir com o meu corretor do Enem. Aí é complicado. Imagina só. Nossa, eu não gosto nem de pensar. Você não tem argumento, aí vai colocar um monte de né? ponto de exclamação lá. É isso. Gente, acabei de receber um presente da Rede Ubuntu, ó. Ai, que fofo. Depois irei ler. Gostei. Fiquei com ciúmes. Brincadeira. Como você é genial! Ou seja, olha só uma admiração aí. Admiração requer uma exclamação. As aspas. A gente já mencionou, inclusive em alguns exemplos, tem aspas. E as pessoas, às vezes, têm medo de usar aspas por conta de citações e não saber quem que falou. Muitos alunos já me procuraram, professor, mas eu não tenho certeza que foi fulano que falou aquilo e tal, não sei o quê. Aí eu já vou dar a dica no final aí. O Pro também vai ajudar. Indicar uma citação ou uma transcrição. Já dizia o poeta, é impossível ser feliz sozinho. Quem sabe de quem é essa fala? Muita gente sabe. Então, assim, se eu vou indicar uma fala que não é minha, vou citar alguém, né? Vou pegar aquela frase, nossa, eu achei aquela frase linda. Geralmente as pessoas querem muito citar Martin Luther King, enfim, ali, ou Francis Fanon, enfim, quer. E aí usa aspas, e tem gente que ainda usa, como tá aqui, ó, que é o correto ao meu ver. Já dizia o fulano, os dois pontos, eu vou explicar quem é esse fulano e o que ele falou. É impossível ser feliz sozinho. Usei ainda o ponto final brilhante ali, porque eu fechei aquele período, eu fechei aquela ideia e estou evidenciando que aquela fala, aquela citação não é minha, é de quem? Do poeta. Enfim. Ah, professor, mas quem é o poeta? Já dizia o grande filósofo da contemporaneidade, abre aspas, viver é melhor que morrer. Se eu morrer, eu deixei de viver, já dizia Chaves. Então, assim, é algo que eu vou usar as aspas onde, professor? Enfim, em suma, quando eu for fazer uma citação, quando eu for transcrever a fala de alguém, quando eu vou indicar que aquilo que eu estou usando não é meu, não é de minha autoria. Se não é de minha autoria, eu tenho que evidenciar quem é e que dizer que aquilo não é meu através dessas aspas. Destacar títulos de obras ou publicações. A grande obra de Euclides da Cunha é... Os Sertões. Ah, professor, eu poderia usar os dois pontos depois de é? O que você acha, Pro? O que você responderia para esse discente? Você tá muda, Pro? Aqui, criança. Tem problema. Os meus estão aqui também. Tudo no campo imaginário. Eu não colocaria, porque você está descrevendo de forma
em texto corrido ali, você não vai fazer, você colocou o que é um verbo de ligação, então é muito complicado utilizar aí, nesse caso, os dois pontos. Os 2 pontos, ou ainda as 2 vírgulas, né, que foi a dúvida da outra mãe. Então, não. Primeiro, por conta do verbo de ligação, e segundo, como a Pro bem colocou, é algo que eu estou transcrevendo corrida, num texto corrido. Então, não vou utilizar esses 2 pontos. Eu utilizo o que? As aspas, para exemplificar, aliás, para dizer o fato que é de quem é esse livro, de quem é essa obra aí. Aliás, qual que é essa obra? Né, ou qual que é a música, ou qual que é, enfim, o pessoal gosta muito de citar as revoluções, as guerras, foi na Segunda Guerra Mundial que matou não sei quem, enfim. Então eu utilizo isso. Para destacar expressões de origem estrangeira, gírias ou evidenciar alguma expressão. Vamos ver na obra. A bola. O que a bola fez? Beijou o travessão. É claro que isso de gírias, ou quando eu falo essas expressões assim, dificilmente, quase nunca, eu vou utilizar gírias dentro do meu texto dissertativo argumentativo, a não ser que ele embase o que eu quero dizer, tá, gente? Depois eu acredito que vai ter uma aula só sobre variação linguística, né, Pro? A gente vai, enfim, pensar em algo assim. Eu já fiz uma, tá lá no canal do então, sobre preconceito linguístico, então, variação linguística. Podem revisitar essa aula, mas quase nunca eu vou utilizar ela, tipo, uma gíria especificamente, e deixar ela solta, sem especificar, sem dar explicações sobre. Por quê, professor? Porque se eu utilizo muitas gírias dentro do meu texto e eu não retomo aquela ideia, ou eu, como é que eu posso dizer? Eu discorro sobre isso, da ideia que eu estou escrevendo errado. Porque até na linguagem, né, enfim, quando eu estiver falando, na oralidade, é permissível eu falar o tido como errado, que não é que eu falar errado, são as gírias, enfim, é tudo isso. Mas, quando eu escrevo, eu tenho que vestir ali a norma culta da língua portuguesa e mergulhar naquele mar, porque é o primeiro elemento, dominar a norma culta da língua portuguesa. Professor, então não vou falar. Melhor não. Mas se for falar, você tem que retomar aquela ideia e desenvolvê-la. Por que você mencionou aquele elemento ali? Certo? Travessão. O meu ali ficou um pouco esquisito, mas enfim. Travessão. Travessão, geralmente a gente lembra... professor, é quando eu quero evidenciar uma fala, alguém está falando no texto. A gente vai utilizar ele no texto dissertativo argumentativo? Muito raro, eu acho que nunca. Eu diria que não, jamais. Mas tem gente que, enfim, não vou nem comentar. Se eu quero citar uma fala que fulano disse, viver ou morrer, eis a questão, eu vou utilizar o quê? Já dizia fulano, eu vou utilizar as aspas, os 2 pontos para separar as áreas. Eu jamais vou utilizar um travessão dentro de um texto dissertativo argumentativo. Mas vamos ver onde ele se enquadra, como que ele funciona. Em substituição aos parênteses, intercaladas. Marcos falava de tudo que se lembrava. O último dia de aula, a prova de gramática, o lanche da cantina, para disfarçar seu nervosismo. Já aconteceu comigo, mas tudo bem. E aí a gente vê, são várias ideias separadas por vírgulas, mas são falas dele, né? Evidencia a fala desse jovem aí, desse Marcos. E aí, gente, fica meio que sem sentido eu utilizar um travessão dentro de um texto dissertativo argumentativo. Então, professor, por que cargas d'água você está explicando? Para que você não cometa esse equívoco, para que você não peque no seu texto. Indicando mudança ou enunciado em diálogos. Mãe, posso ir ao shopping amanhã à noite? Imagina só que você está lá fazendo a prova, você se lembrou de algo... Porque acontece, gente, acontece. Às vezes o cérebro chega a ser tão rápido ou não, né? Você está escrevendo
ele é muito rápido e sua mão não acompanha. E quando você vai ver, você está escrevendo aquilo que você pensou anteriormente e vai que. Né? Por isso que é bom você separar um tempo para revisitar a sua escrita, analisar, ver se usou todos os elementos, ver se o texto está coeso, se o texto está bem estruturado. Enfim, eu sempre digo, separa uns 15, 20 minutos para ler o texto na íntegra, assim, ou depois de ler 10 vezes, para ver. Alguém? Dúvidas? Ouvir vozes? Não. Tudo bem. Outro exemplo. Destacando orações intercaladas. Vamos ver. Eu não sei como explicar, disse Maria, mas não me sinto à vontade na casa de Joaquim. Se eu quero dizer que alguém disse uma frase muito famosa e que realmente é coerente com o meu texto, vai agregar, vai dizer, poxa, aquela pessoa ali está cognitando com outros textos. Nossa, que sacada. Eu não vou utilizar outra versão, eu vou dizer, já dizia fulano de tal, abre aspas. E aí eu faço a citação. Eu transcrevo a citação daquele cara. Usa aspas, gente, aspas. Abusem da aspas quando for fazer uma citação e só se você tiver certeza. Se você tiver dúvida, não faça. Aí a gente sempre diz, utiliza palavras-chave, palavras que remetem àquela ideia, mas que não é fulano, enfim. Imagina você Paráfrase, citar... né? Exatamente. Imagina se você citar Lula lá e não foi o Lula que disse, foi o Bolsonaro. Ai, gente, não gosto nem de pensar. Meu Deus do céu. Reescreve com as suas palavras. Ai. Exatamente. Gente, eu acredito que é isso. Gratidão. Por hoje é isso, meu povo. Então, é isso. Ok? Dúvidas? Any questions? Alguém? Por favor. Sobre o que o Ronaldo falou, sobre o que eu falei, sobre coesão, estrutura do texto, construção da frasal. Não. Gente, esses slides, essas aulas vai subir tudo para o canal, né? Isso. Acho que para o Google Class, né? E não sei se Isso. para o canal, eu também acho que também.